Olá pessoal, boa tarde. É uma oportunidade maravilhosa de estarmos juntos e a gente poder nos próximos instantes conversar um pouquinho. Eu tenho um assunto importante para compartilhar com você e eu gostaria de trazer essa explicação aqui pela nossa transmissão da live, porque as coisas que a gente faz, elas não têm efeito algum ou elas não incomodam ninguém quando o trabalho que você faz, ele não possui relevância. Quando o trabalho que você faz, ele não chama a atenção de ninguém, ele não envolve nada de relevante que possa ser questionado. Mas quando nós começamos a fazer coisas e o ministério que Deus nos deu a realizar, ele ganha corpo, ganha dimensão, coisas pequenas às vezes podem se tornar grandes questões ou grandes problemas. E se você já veio em Esperantinópolis, sabe que nós pastoreamos uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja cheia da unção de Deus, uma igreja que vive em harmonia, uma igreja onde a prioridade da proclamação do Evangelho é levada na mais alta consideração. E ao longo desses anos, nós chegamos a um entendimento. Qual foi o entendimento que nós chegamos? Nós chegamos ao entendimento de que o nome Primeira Igreja Batista em Esperantinópolis era um nome vazio. É um nome histórico, claro, é um nome forte a nível nacional e a nível mundial, e nós concordamos com isso e preservamos isso também. Mas, como igreja, nós chegamos a um consenso de que o nome Primeira Igreja Batista em Esperantinópolis não expressava muito bem aquilo que somos, o nosso legado e a nossa fé. E eu vou lhe dar essas razões. Mas nesse primeiro momento, eu gostaria de dizer que nome agora nós adotamos para a nossa denominação, a nossa igreja local. E baseado em quê? Primeiro, nós mudamos o nome de Primeira Igreja Batista em Esperantinópolis para Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus. Ou seja, o nome continuou praticamente o mesmo, só que ao invés de ficar divulgando o nome da cidade, nós entendemos que fosse mais interessante que as pessoas conhecessem ou nos conhecessem como igreja pelo nome do nosso dono, pelo nome do nosso Senhor e Cristo, pelo nome daquele que morreu e ressuscitou por nós lá na cruz do Calvário e nos deu a razão de ser do Evangelho, a nova aliança, o novo concerto, o Novo Testamento. Então veja, baseado nisso, baseado nesse pensamento, nós chegamos a essa conclusão. Não há nenhuma dificuldade em aceitar a gente ter mudado o nome de Primeira Igreja Batista em Esperantinópolis para Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus por duas razões. A primeira, eu sou filho de Presidente Dutra, como a maior parte das pessoas que me conhecem sabem. E em Presidente Dutra eu cresci numa igreja que era chamada Segunda Igreja Batista de Presidente Dutra, ou Segunda Igreja Batista. Era o nome que era conhecido. E depois o nosso pastor, ainda hoje pastoreia a igreja local, ele entendeu que o nome Segunda Igreja Batista pesava de alguma forma negativo na sua avaliação e também na avaliação da igreja à época, porque toda a igreja à época concordou com os argumentos dele. Ele disse o quê? Que se você for num supermercado comprar carne e lá tiver carne de primeira e carne de segunda, você vai querer a de primeira e não vai querer a de segunda. E ele disse, se tem Primeira Igreja Batista e depois aparece uma segunda, ele vai entender que a segunda é menos importante, é mais fraca do que a primeira. Foi o argumento dele. Se está certo ou errado, eu não vou julgar e nem vou condenar, porque à época nós, como igreja, decidimos que deveríamos mudar. E aí ele pensou, então, de agora em diante, a igreja não mais se chamará Segunda Igreja Batista. A igreja se chamará
Igreja Batista Nova Vida. E aí continuou ele fazendo um lindo trabalho, o trabalho que faz até o dia de hoje. A segunda razão porque nós mudamos o nome de Primeira Igreja Batista em Esperantinópolis para Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus é porque, como batista, nós temos um princípio na nossa declaração doutrinária que diz que nós somos uma comunidade autônoma e democrática. Isso significa dizer que a autônoma, ela não precisa consultar a convenção nacional, não precisa consultar a Aliança Batista Mundial, ela também não precisa consultar a convenção estadual e nem a associação para que isso seja feito. Basta que a comunidade, que é autônoma e soberana em todas as suas decisões, junto ali à membresia, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, e aí eles votam, e votando, eles começam a fazer parte agora dessa história. Então foi isso que aconteceu. Votamos entre nós e concordamos que não mais seríamos conhecidos apenas como a Igreja Batista da cidade, mas entendemos que deveríamos ser conhecidos como a Igreja Batista do Senhor Jesus. Gente, convenhamos, as Escrituras Sagradas, elas dizem muitas coisas a respeito disso. A primeira, o Senhor disse que era para irmos por todo mundo, fazermos discípulos de todas as nações e batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós fazemos discípulo. E a nossa denominação agora ficou conhecida pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Melhorou. Outra razão muito importante pela qual nós já demos a primeira razão, que foi uma razão histórica. Outras igrejas batistas já fizeram isso. Nós demos a segunda razão, que é a razão documental, regimental, doutrinária. Está lá na nossa declaração doutrinária. Então estamos dentro dos princípios dos batistas da Convenção Batista Brasileira. Isso faz parte da nossa identidade e nós não nos envergonhamos da nossa identidade. E agora eu vou te dar o terceiro princípio, a terceira razão por que nós fizemos isso. E a terceira razão é bíblica, como nós já falamos. Um dos versículos mais recitados na hora de alcançar as pessoas para Cristo é o versículo de Atos capítulo 4, versículo 12, que diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque acima nos céus ou abaixo na terra não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." Esse é o nome de Jesus. Então, o texto deixa bem claro que não há salvação em nenhum outro, apenas em Jesus Cristo há salvação. Então nós entendemos que se acima nos céus e abaixo na terra não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, então entendemos que a nossa denominação, honrosamente, sabe, com todo orgulho, com todo prazer da alma, deveríamos ser identificados pelo nome do nosso Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Não há salvação em nenhum outro acima nos céus ou abaixo na terra, apenas em Jesus Cristo. E se você olha para o versículo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, você vai ver dizendo que esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores. E aqui eu digo uma coisa para todos os outros pastores batistas. Vocês também deveriam tirar primeira, segunda, terceira e Igreja Batista do Senhor Jesus, ou aliás, apenas primeira e segunda igreja Batista da cidade fulano de tal, e todos deveriam colocar a primeira Igreja Batista do Senhor Jesus, segunda Igreja Batista do Senhor Jesus, e assim ir colocando para que o nome de Jesus seja o nome sobre todo o nome. Nós não queremos apenas ser identificados com uma cidade, até porque a nossa cidade, ela é eterna e está reservada nos céus. Aqui não é a nossa morada eterna, nós estamos aqui de passagem. Então, fica aí até uma ideia para todas as outras igrejas batistas. Mudem o nome de vocês. Tire apenas esse nome, primeira Igreja Batista, segunda Igreja Batista, e coloque Igreja Batista, primeira, segunda, terceira, seja lá qual for, do Senhor Jesus.
deixe claro que você pertence a alguém, que você tem um dono, que você tem um Senhor, e esse Senhor é Jesus, e dele não abrimos mão. Eu não me envergonho nem do Evangelho e nem do nome do meu Senhor. E há um texto na Bíblia, em Tiago 2,7, que diz: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocados? Olha só, sobre nós foi invocado o bom nome. E o nome que foi invocado, o bom nome que sobre nós foi invocado, é o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Uma das identidades e a característica marcante da igreja do Senhor no primeiro século é que a Bíblia diz que eles não cessavam de proclamar e de anunciar que Jesus era o Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, eles estavam anunciando que Jesus era o Cristo. Veja como isso é lindo. Então nós queremos ser identificados pelo nome do Senhor. Nós, como Igreja Batista do Senhor Jesus, a primeira Igreja Batista do Senhor Jesus em Esperantinópolis, nos orgulhamos da cidade que moramos. Nos orgulhamos da denominação que fazemos parte. Não existe nenhuma denominação que seja tão democrática, tão aberta, onde as pessoas têm liberdade para se expressar livremente, sem nenhum constrangimento, como a Igreja Batista. Não existe nenhuma outra. Todas elas têm amarras, mas a nossa tem a liberdade no Espírito Santo. E isso é muito bom. E nós nos orgulhamos de sermos batistas da Convenção Batista Brasileira. Isso para nós é maravilhoso. Mas nós temos muito mais orgulho e prazer de sermos identificados pelo nome do nosso Senhor e Cristo, Jesus Cristo. Ele que morreu por nós, Ele que se sacrificou por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso, leve essa mensagem para todas as pessoas que você conhece. Quando elas perguntarem por que a Igreja Batista em Esperantinópolis mudou o nome, ela mudou o nome porque ela entendeu que precisava colocar o nome do dono, que o nome do dono ficasse claro para todo mundo. Tem até uma piada de mau gosto que foi criada pelos pentecostais, e ele joga sobre nós, dizendo: olha, nós somos seguidores de Jesus e vocês são seguidores de João Batista. A ignorância deles por não conhecer a história da denominação, como surgimos na história. Então a ignorância deles levam eles a achar que nós temos o nome de Batista por causa de João Batista. Enquanto que a história vai relatar para nós algo totalmente diferente. Era mais por causa de uma doutrina, a doutrina bíblica do batismo. Mas o ponto central para nós hoje é que, pelo menos em Esperantinópolis, as pessoas sabem a quem pertencemos. As pessoas sabem de quem nós somos. Nós somos, em primeiro lugar, Igreja Batista do Senhor Jesus. Nós somos do Senhor Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso nós tiramos o nome, apenas Primeira Igreja Batista. E aí? Significa o quê? É vazio demais. Então nós entendemos. Vamos acrescentar alguma coisa a esse nome. Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus. Ficou muito lindo. E ficou forte. Porque a Bíblia diz que ninguém declara que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. E é exatamente pelo Espírito de Deus que nós somos impulsionados. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós somos nascidos do Espírito Santo de Deus e cremos nas Escrituras que diz que o Espírito Santo havia de glorificar o Cristo porque havia de receber do que ela era dele. E aí nós estamos glorificando a Cristo. Todo mundo que passar na frente do templo, agora, nesse período de reforma que estamos fazendo, após a reforma, vai ler que nós somos Igreja Batista do Senhor Jesus. Vai ficar claro ali o nome de Jesus. Isso é lindo. E aí, gente boa, quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Pedro diz
que nenhuma parte das Escrituras foi produzida ou foram produzidas por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos e guiados ou dirigidos pelo Espírito Santo. E nós cremos que somos essa igreja, uma igreja vibrante, uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, uma igreja que caminha no temor do Senhor, uma comunidade de pessoas felizes que andam com Deus na cidade de Esperantinópolis. A Igreja Batista do Senhor Jesus, em Esperantinópolis, é um local maravilhoso para servirmos a Deus. A nossa glória está no nome que carregamos. Como diz as Escrituras, o nome ou o bom nome que sobre nós foi invocado. Esse é o nome que é sobre todo nome. Então eu quis fazer esse vídeo aqui, até porque já começam a ter pergunta a nível estadual, já começam a se perguntar por que a Igreja Batista mudou de nome? Será se querem desligar a igreja da associação, da convenção? Nós não temos esse espírito de divisão. Nós não temos um espírito do maligno para andar dividindo a igreja. O espírito que recebemos é um espírito de união, é um espírito de paz. E nós nos mantemos no vínculo do Espírito Santo, proclamando essa mensagem divina e sem abrir mão da grande esperança do Evangelho. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não nos envergonhamos da palavra de Deus e também não nos envergonhamos do nome do nosso Senhor. Por isso achamos necessário que estampássemos na parede da denominação. E aí, a gente agora só celebra. Isso não gera nenhuma dificuldade. Na verdade, a gente ter tirado o nome de apenas Igreja Batista em Esperantinópolis e cortado de Esperantinópolis e colocado do Senhor Jesus, deveria ser motivo não para questionamento, mas motivo para glorificar a Deus. Porque paramos de nos identificar com uma cidade terrena e agora estamos nos identificando com o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Era para alegrar todas as pessoas pelo fato de que agora está estampado e vai ficar muito claro nos documentos, em tudo que realizarmos, que a igreja que congregamos, ela pertence ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos dá uma base fundamental para isso. Porque dele Jesus, para ele Jesus e por ele Jesus são todas as coisas, a ele a glória. Então nós ficamos felizes por conta disso que realizamos. Queremos agradecer a todos vocês que assistiram esse áudio e que agora pode nos ajudar explicando para as pessoas quando elas perguntarem por que mudou o nome. E aí nós viemos aqui de público nesta live para tornar isso claro a todos. Amamos todos vocês e queremos que todos vocês venham fazer parte também dessa igreja viva, dessa igreja santa e gloriosa, a noiva do Cordeiro, a primeira igreja batista do Senhor Jesus. Nós somos aqui da cidade de Esperantinópolis, no estado do Maranhão. Estamos realizando a obra de Deus aqui. E aproveitamos o ensejo até para divulgar para você aqui, um curso que nós estamos realizando, um curso que nós estamos fazendo, é um curso bíblico. Esse curso bíblico acontece todas as todas as quintas-feiras. É um curso bíblico de introdução à teologia. O nosso culto de doutrina agora é um culto bíblico e um culto onde estudamos teologia e temos várias pessoas não crentes que estão participando desse projeto, que estão recebendo a palavra de Deus junto conosco todas as quintas-feiras. Tem sido assim um momento maravilhoso e extraordinário na casa de Deus. Então, em Esperantinópolis, dê um pulinho na primeira igreja batista do Senhor Jesus e desfrute de um momento agradável na presença de Deus, na comunhão dos santos. Porque nada é melhor do que vivermos em alegria com os nossos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que assistiram esse vídeo. E se você é da nossa igreja,
por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que todos possam tomar conhecimento da razão por que mudamos o nome da denominação. Certinho? Um forte abraço a todos. Até mais vê-los.